Inclusive, ele já deu até algumas repercussões a respeito do próprio IPCA, que saiu agora. A gente tem as imagens diretas lá do Roberto Campos Neto, nesse evento que ele está falando agora. Diz que a Europa tem tido bastante dificuldade com a desinflação, principalmente ali a Inglaterra. Olha só o Campos Neto falando, né? Cenário econômico e agenda do Banco Central. Falando principalmente da inflação lá fora, né? Falou da inflação na Europa, falou sobre que está tendo dificuldade para haver uma desinflação, que os ingleses, né, o Banco Central inglês principalmente, não via uma inflação tão alta há tanto tempo, há muito tempo. Roberto Campos Neto falando aí, dizendo que nos Estados Unidos a inflação começou a cair, no Brasil, no Chile a inflação está convergindo, inclusive trazendo, né, esse cenário desinflacionário para o Brasil, esse cenário, inclusive, que acabou sustentando a decisão de corte de 0,5 ponto percentual no juro lá na última reunião que aconteceu no dia 1 e 2 de agosto, na última semana, portanto. Inclusive, vamos ouvir um pouquinho do Roberto Campos Neto para a gente saber o que está dizendo o presidente do Banco Central. Pelos resultados. Queria também parabenizar o Estado do Paraná, eu vi aqui, tem uma comemoração que passou aí, já é o quarto maior, né? Então acho que está no caminho certo. Eu vou então começar aqui uma apresentação e, obviamente, depois a gente pode discutir alguns temas. Eu sempre trago uns slides, porque economia é muito chato, pelo menos tem umas figurinhas para a gente olhar no meio do caminho, né? Mas, falando um pouco da inflação global, eu acho que a gente discutiu muito o tema de inflação no começo. Existia muito, principalmente na cabeça dos banqueiros centrais dos países envolvidos, uma percepção que a inflação era muito temporária, né? E acho que a gente que está no mundo emergente, principalmente no Brasil, a gente via aquele volume de dinheiro enorme que os governos do mundo inteiro estavam colocando nas economias. A gente está falando de 9 trilhões, de 80 trilhões, ou seja, mais de 10%, né, no período da pandemia. E a gente que viveu isso aqui no Brasil, a gente tinha sempre a sensação de que isso vai ser inflacionário em algum momento, né? A gente estava com as pessoas em casa por falta de mobilidade, então tinha essa noção de que, na verdade, a inflação está acontecendo porque você tem menos oferta, porque as pessoas estão em casa, não estão trabalhando, não estão produzindo, e a gente tinha um diagnóstico diferente, que a inflação era muito mais de demanda, e que, na verdade, a gente olhava, né, os fatores que estavam assim, em termos de gargalo, e a gente não entendia que era um problema principal de oferta. A gente entendia que a coordenação de política monetária com política fiscal num nível tão alto ia acabar fazendo com que a gente tivesse um ambiente mundial mais inflacionário por mais tempo. Por isso, o Banco Central do Brasil foi um dos primeiros a subir juros. Então, a gente vê que a inflação global subiu muito, ela tem caído, né, lentamente, alguns países fazendo um pouso, vamos dizer assim, mais suave, em termos de danificar menos o crescimento, outros não conseguindo fazer isso. Em alguns países, você teve uma desorganização maior da cadeia produtiva, em outros, menor. Quando a gente olha a inflação global, né, a inflação cheia global, quando a gente olha a inflação cheia global, a gente vê que a América Latina começou a cair mais recentemente, a gente tem o leste europeu e o Oriente Médio caindo bastante, mas a gente vê que alguns lugares dos países avançados começaram a cair, mas mais timidamente, né? A gente vê, por exemplo, ali a parte da Europa, que tem tido uma dificuldade, e a gente vê, de uma forma geral, avançados com o núcleo da inflação caindo bem lentamente. Quando a gente olha em países, o que salta aos olhos é a Inglaterra. Eu tive recentemente na Inglaterra, num evento, e fui lá visitar o meu par na Inglaterra, que é o Andrew, e era um dia que tinha saído a inflação, né? Então ele disse, olha, hoje é um dia difícil para mim, porque tinha saído uma inflação, a parte de inflação de alimentos estava 19%, o inglês não via uma inflação tão alta desde a guerra, né? Então é uma coisa difícil, porque no mundo desenvolvido, principalmente na Inglaterra, as pessoas não lembravam mais o que é uma inflação de 19% em alimentos, e a gente vê que está com dificuldade de cair, eles ainda estão em um processo de subida de juros, talvez pudessem ter subido os juros mais rápido, ter feito um choque um pouco maior. É difícil a gente aqui do outro lado do mundo julgar, mas o fato é que a inflação não tem caído muito. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos começou a cair mais recentemente, e na zona do euro a gente tem visto também
uma inflação bastante resiliente, a parte de serviços especialmente, e agora a gente tem vários estudos que estão saindo mostrando o efeito da inflação na Europa nas camadas mais baixas da população e como que isso foi um efeito, um imposto inflacionário muito perverso. Quando a gente olha a parte do mundo emergente, a gente vê o Brasil e o Chile, né, com uma inflação que está convergindo relativamente rápida. O custo no Chile foi bem maior do que o Brasil, o Chile está com um crescimento negativo, o consumo que cai 7% no ano, no caso do Brasil, não. E a gente tem a Colômbia, que fez muito incentivo, durante muito tempo, muito subsídio para preço de alimentos, e aí está retirando o subsídio, então a inflação tem uma dificuldade maior de cair. Então, em termos de expectativa de inflação, perdão aí pelo gráfico com tanta bolinha, losango e triângulo, mas é basicamente mostrando que o Brasil, tanto 23, quanto 24, quanto 25, ele está mais ou menos ali dentro do intervalo, né, da banda de inflação. A grande parte dos países não atingiu isso, alguns países com 23, inflação muito alta ainda em 23, mas com uma expectativa de melhoria grande em 24 e 25. Então, mostra um pouco o trabalho que o Banco Central fez, e a gente vê ali as linhas do meio, são as diferentes metas de inflação. A gente vê que grande parte do mundo tem meta de inflação entre 2 e 3, a gente tem a Índia, que tem uma inflação mais alta, uma meta mais alta, porque é muito dependente de alimento, a inflação na Índia, e alimento é mais volátil, né? Alimento varia mais, e a África do Sul. Quando a gente pensa em política monetária, a gente vê aí, nessas barrinhas, o que o mercado espera que vai ser a queda de juros, e a gente vê que os países da América Latina que fizeram um trabalho mais rápido são exatamente os lugares onde as pessoas entendem que os juros vai cair mais rápido também. Então, a gente tem ali o Chile, o Brasil, a Colômbia, que, apesar da inflação estar alta, existe uma percepção que vai cair rápido, mas, de novo, são países que estão pagando mais caro em termos de crescimento de crédito, em termos de crescimento de PIB, em termos de emprego. Então, a gente vê mais ou menos ali a trajetória. E no mundo desenvolvido, né, os Estados Unidos tem sido, né, o grande ponto do debate aí. Algumas pessoas acharam que os Estados Unidos ia poder parar de cair os juros em algum momento. Alguns países pararam de cair os juros, depois voltaram a subir, como o caso do Canadá e da Austrália. Então, é um processo ainda que tem algum aprendizado ao longo do caminho. E, basicamente, a inflação, a gente sempre teve essa tese que a inflação ia cair em duas etapas. Uma primeira etapa, que era mais fácil, e uma segunda etapa, que era mais difícil. O problema na segunda etapa é o que acontece se essa inflação da segunda etapa ela cai, mas fica um pouquinho acima da meta, né? Aí tem sempre um debate, será que o país deveria subir mais os juros e sacrificar mais a economia para atingir um pequeno ganho de inflação, ou será que o país deveria, né, olhar um horizonte mais longo? E o que isso gera em termos de credibilidade para o Banco Central quando você está dizendo, olha, não atingi a meta, vou olhar um horizonte mais longo, vou continuar olhando mais longo. Então, sempre tem um risco de perder a credibilidade. Roberto Campos e em política monetária, quando se perde a credibilidade, Central, está ao vivo neste Fórum de Gestão Empresarial. Ele acabou de dizer que tem visto ali muitas revisões para cima do PIB brasileiro nos últimos meses. Falou também sobre o mercado de crédito que está desacelerando, mas que nada que seja muito grave. Falou também sobre um temor ali no mercado de capitais. Enfim, a gente vai seguir acompanhando as falas do presidente do Banco Central. A gente traz mais novidades ao longo da nossa programação, porque agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias de mercado. Até já.